vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para comentar a minha opinião sobre o filme Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Quem é inscrito aqui no canal há mais tempo já sabe de duas coisas. Uma, que o Shang-Chi é o meu herói favorito da Marvel. Eu comecei a ler ele lá na minha adolescência, conheci o personagem através dos formatinhos do Capitão América. E eu achei muito interessante, naquele universo da Marvel, lotado de super seres, de alienígenas, de robôs ou homens em armaduras, eu achei muito interessante um herói que usava apenas artes marciais para combater o crime. Então, por conta disso, isso chamou muito a minha atenção em cima do personagem e eu comecei a acompanhar suas aventuras. E uma outra coisa que o pessoal aqui do canal, que já são inscritos há mais tempo, já sabem também, é que o único vídeo onde eu falo sobre filmes baseados no universo dos heróis é lá naquele especial de final de ano, Melhores e Piores, só que eu resolvi fazer esse vídeo, publicar aqui hoje, a minha opinião acerca do filme do Shang-Chi, porque é o meu personagem favorito e realmente eu não esperava que fosse sair um filme dele, até porque, querendo ou não, a gente tem de admitir, ele é um herói lá do segundo, terceiro escalão da Marvel. E também alguns amigos meus que eu comentei sobre o filme, eles pediram para eu estar fazendo esse vídeo, então cá estamos. Bom, para quem nunca ouviu falar sobre o Shang-Chi, o mestre Kung Fu, ele é um personagem que ele foi criado lá nos anos 70 por Jim Starlin e Steve Englehart, e a sua criação se deu através da febre de filmes de artes marciais que o mundo estava passando naquela época, e a Marvel viu aí uma oportunidade de fazer mercado, uma oportunidade de lucro, e resolveu criar o seu herói baseado apenas em artes marciais. Um combatente do crime que não usaria nenhuma arma de fogo ou teria algum superpoder, e ele combateria os seus vilões apenas com as artes marciais. Bom, sempre que eu posso, eu estou pegando uma ou outra HQ do personagem. Vocês estão vendo aí no vídeo a minha coleção histórica Marvel dele, né, as 3 caixas que saíram. Até hoje eu lamento que a Panini não tenha finalizado a obra por completa, porque nessas 3 caixas elas reúnem Master of Kung Fu até o número 104. E na verdade essa primeira série de aventuras do personagem ela vai até o número 126. Então essa lacuna eu tive que ir atrás de alguns formatinhos do Capitão América para pegar para aqui na minha coleção. Super Aventuras Marvel também, ela trouxe algumas histórias do mestre Kung Fu. Não todas, infelizmente, têm material inédito aqui no Brasil, mas foi o jeito que eu encontrei para estar pegando essa primeira série de aventuras do personagem. E eu também, sempre que posso, pego uma ou outra HQ nova dele que vai surgindo, como essas duas que foram lançadas recentemente. Shang-Chi, espera aí, só o caminhão passar ali, que está passando o caminhão fazendo barulho aqui. Aqui Marvelverse, uma publicação até meio infantil do personagem, voltada para um público mais jovem. E aqui Shang-Chi, Irmãos e Irmãs, o novo arco do personagem que está saindo. Bom, e o filme? Vamos falar um pouquinho lá sobre Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Para mim, na minha opinião, esse filme ele já começou errado quando eu soube que o Mandarim seria o pai do Shang-Chi. Qual o problema disso? Para quem nunca leu as HQs do personagem, para quem não conhece. O Mandarim, ele nunca foi um vilão do Shang-Chi. Ele é um vilão de outros heróis da Marvel. O vilão principal do Shang-Chi é o Fu Manchu. Aí você se pergunta, uai, por que esse vilão não apareceu no filme? O que acontece é o seguinte, o Fu Manchu ele é uma criação de um escritor chamado Sax Homer, e a Marvel apenas pegou o direito de publicação dele por um tempo, quando lançou as HQs do Shang-Chi. Então hoje, para fazer um filme e incluir o Fu Manchu, acredito que os diretores teriam de pagar questões de direitos autorais e tudo mais, acredito que para os familiares do Sax Homer. Mas eles não quiseram fazer isso, então o que eles pensaram? O Shang-Chi é o herói chinês, o Mandarim é o vilão chinês, então bota tudo no mesmo barco e vamos tocar o filme assim mesmo. Eu acho um erro muito grande isso, porque
Nos quadrinhos, quando a Marvel perdeu o direito de publicação do nome Fu Manchu, eles tiveram uma ótima ideia. Eles pegaram o mesmo personagem e apenas mudaram de nome. A partir de hoje não é mais Fu Manchu, é Zheng Zhu. Então eles poderiam muito bem ter feito isso no filme também. Mas eles optaram por colocar o Mandarim, que também era chinês, para fazer o papel do pai do Shang-Chi. É uma coisa que eu achei desnecessária, mas eu até que eu poderia relevar isso se o filme tivesse ido por um outro lado que eu vou comentar daqui a pouco. Um outro ponto também nessa questão de mudança que eu achei meio desnecessário é o exército do Mandarim, que na verdade nos quadrinhos o exército do Fu Manchu ele se chama Sifans, que são soldados extremamente fanáticos pela causa do Fu Manchu. E aí, devido a essa mudança de Fu Manchu para Mandarim no filme, mudaram também o nome do exército. Não é mais Sifans, agora é Exército dos Dez Anéis. Então é mais uma mudança que eu também não achei tão legal assim. A irmã do Shang-Chi é a mesma coisa. Nos quadrinhos, o nome dela é Falo Sui. E pelo menos a personalidade dela foi mantida no filme. Uma pessoa fria, cruel, impiedosa. Então, essa mudança, de todas as mudanças dos nomes, para mim é que eu consegui aceitar tranquilamente. Mas foi essa justamente porque manteve a essência da personagem nos quadrinhos. Essas mudanças, elas me incomodaram um pouco, mas é algo que eu deixaria passar batido se o filme ele acertasse em algumas formas. Mas, na minha visão, ele é um filme extremamente falho e que ele acaba desconsiderando muita coisa do Shang-Chi. Ele acaba pegando as características principais do personagem e jogando no lixo. Mas, antes de falar sobre os filmes, antes de falar sobre os pontos negativos do filme, eu vou falar um pouco sobre os pontos positivos, que na minha visão foram pouquíssimos. Desse filme só teve 3 coisas que eu achei interessante. A primeira foi a cena do ônibus, a luta do Shang-Chi contra alguns capangas ali no ônibus. Foi uma cena que realmente eu achei muito bacana, muito interessante. E ali a gente já começa a ver um pouco do Shang-Chi dos quadrinhos naquela cena de luta, que ela é muito boa por sinal. E já pegando o gancho daquela cena, uma segunda coisa que eu achei bacana no filme foi o visual do Punho da Lâmina, o Razor Fist. Quem não conhece esse personagem dos quadrinhos, ele é um dos principais inimigos do Shang-Chi, só que ele sempre foi um capanga, ele sempre trabalhou para gênios do crime acima dele. No filme, o ator que faz o papel do Punho da Lâmina é até aquele mesmo ator que fez o filho do Ivan Drago lá na franquia do Creed, né? A franquia espiritual de Rocky Balboa. Então eu achei a escolha do ator interessante e o modo como ele está no filme, o visual dele, do punho de lâmina, eu achei muito bacana. Por ele só ter uma lâmina, ele tem apenas uma lâmina em um braço, isso me faz crer que ele seja o segundo punho da lâmina, porque existiram 3 assassinos que usaram esse nome nos quadrinhos do Shang-Chi, só que apenas um tinha uma lâmina. Os outros, eles tinham 2 lâminas, eles tinham seus 2 braços amputados e tinham 2 lâminas. Então eu acredito que esse punho de lâmina foi o segundo e ele ficou muito interessante. E o terceiro ponto que eu achei muito bacana nesse filme também foi o Agente da Morte. Eu confesso para vocês que eu não esperava que esse vilão fosse dar as caras, até porque quando ele aparece nas HQs do Shang-Chi, já é lá na reta final da primeira série de aventuras do personagem. Eu não vou lembrar aqui de cabeça qual é o número exato, mas eu lembro que já é lá no finalzinho mesmo. E eu confesso que a aparição desse vilão no filme chamou minha atenção, porque eu imaginaria que eles pudessem usar outros vilões mais conhecidos até no universo do Shang-Chi, como o Punho Elétrico, a mercenária Pavane, o mega traficante francês, o mega traficante Carlton Velcro, que atua na França. Enfim, existem inúmeros outros personagens que eu acredito que poderiam ter aparecido no filme, mas eu achei interessante
o visual do Agente da Morte também. E basicamente foi só isso que eu tiro de positivo do filme, né? Para mim o filme ele é muito bom não, para mim ele é bom até aquela parte onde o exército do Mandarim ele acaba capturando Shang-Chi, a sua irmã e aquela outra personagem lá, novata do filme, e levam eles para a China. Até aquele momento, para mim, estava um filme legal. Só que quando chega na China, lá em Hunan, no castelo do Mandarim, que é o Fu Manchu, e aí ele revela o plano de ir para uma cidade espiritual que abria uma vez a cada ano. Nossa, para mim o filme ali foi por água abaixo, porque assim, para quem nunca leu nada do Shang-Chi, pode até ter achado interessante e tudo mais, só que para quem conhece um pouco dos quadrinhos da Marvel, sabe que aquilo não tem nada a ver com o Mestre do Kung Fu. Aquilo ali é o Punho de Ferro, o Danny Rand, que ele tem a cidade mística de Kunlun, e uma vez por ano ele pode ir para essa cidade e tudo mais, e lá sim é repleto de habitantes místicos e tudo mais. Então, basicamente, os criadores do filme, eles pegaram o Mestre Kung Fu e uniram o conceito do Punho de Ferro em cima dele. Eu acho que isso não tem nada a ver, misturaram coisas totalmente diferentes, e a partir daí, para mim, o filme vai por água abaixo. Esse lance de uma cidade espiritual não tem nada a ver, e é só daí para pior, né? Quando chega lá naquela parte, no final, onde tem a briga dos dragões, eu já estava realmente indignado com o filme, porque aquilo aí estava parecendo Como Treinar Seu Dragão, estava parecendo a Daenerys Targaryen do Game of Thrones, quando ela voa no dragão e tudo. Então, gente, isso não tem nada a ver com os quadrinhos do Shang-Chi. Para mim, ali matou totalmente o personagem, e infelizmente eu saí do cinema extremamente triste, chateado e com raiva por aquilo que eu tinha assistido. Fora o lance do Shang-Chi ter superpoderes, porque é como eu estava falando, o Shang-Chi ele é um herói que ele foi criado naquela vibe dos anos 70, de artes marciais e tudo mais, e ele sempre foi um herói que nunca teve poderes. Ele sempre resolveu os seus combates com as suas artes marciais. Tinha um exagero aqui e acolá? Pode ser que sim, mas os criadores do personagem deixaram bem claro que ele não tem superpoderes. E na minha opinião, quando você dá superpoderes para o personagem, você acaba matando a essência dele. Eu entendo que o pessoal não quis fazer um filme nos moldes lá dos anos 70 e tudo mais, porque hoje vivemos outra época, outros tempos. Eu entendo perfeitamente isso. Mas eu acho que tem características de um personagem que você tem que manter, ser 100% fiel nesse ponto, porque senão você mata o personagem. Por exemplo, se vocês forem assistir um filme do Demolidor e ele não está mais cego, e ele não tem mais o seu radar, os seus outros sentidos aguçados, o Demolidor está voando, está com poder de teletransporte e está enxergando. Você acaba matando o personagem. E na minha opinião foi isso que fizeram. Então por conta disso, eu de verdade detestei o filme. Se você que está vendo esse vídeo agora, assistiu Shang-Chi e gostou, meus parabéns. Espero que tenha se divertido muito. Eu não estou aqui para ditar regra do que os outros devam assistir ou não. Estou falando apenas a minha opinião. E para fechar o vídeo, falando aqui sobre essa HQ que ela é recente, foi lançada nesse ano. No editorial, eles falam basicamente o que é o Mestre do Kung Fu, o que é o Shang-Chi. E é isso que o filme pecou, na minha humilde opinião, e condenou ele por completo. Eu peço licença para vocês para eu ler esse trecho aqui. Um homem no mundo de deuses. É mais ou menos esta a condição de Shang-Chi dentro do universo da Marvel. E talvez seja justamente esse motivo de ele ser um personagem tão interessante. Já estamos tão acostumados a ver personagens arremessando carros, voando, disparando raios pelos olhos e outros exageros do tipo, que é um sopro de ar fresco poder acompanhar as aventuras de um homem sem poderes. Isso é uma HQ de 2021, lançada agora, tá?
que depende apenas de suas incríveis habilidades como artista marcial quando enfrenta os desafios mais mortais. Então, ó, essa é uma HQ recente que é escrita para um novo público, mas mantém a essência do personagem. Então é isso que faltou no filme, na minha humilde opinião. O Shang-Chi, quando ele descobre nos quadrinhos que o seu pai é um criminoso, ele acaba se associando ao MI6, que é o Serviço Secreto Britânico, e ele parte para espionagem, com combate. Então, assim, o pessoal teve um material muito bom nas mãos, mas, na minha opinião, não souberam aproveitar. E o resultado final é um filme que, para mim, é tudo, menos Shang-Chi. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E vocês assistiram o filme? Coloquem nos comentários a opinião, tá bom? Grande abraço a todos. Até a próxima. Falou, valeu, fui!